Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com Técnica, Consultoria e Contabilidade. Bom, em vista de todas essas considerações, veio lá em 2003 a Resolução 987, que diz com toda clareza: o contabilista ou a organização contábil deverá manter contrato por escrito de prestação de serviços. E mais, determina que o contrato escrito tem por finalidade comprovar os limites e a extensão da responsabilidade técnica. Na prática, o que exatamente você se obriga a fazer, tá? Permitindo a segurança das partes e o regular desempenho das obrigações assumidas. Segurança por quê? Porque o que eu sou obrigado a fazer está explicitado no meu contrato. Mas que é, então, essa figura jurídica tão famosa, tão dita, tão redita, tão repetida, o contrato? Eu trouxe aqui para vocês um conceito claramente jurídico, afinal de contas, contrato não é mais do que uma figura jurídica, tá? Que diz que o contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades. Não percam tempo tentando compreender cada elemento conceitual que aparece aqui, tá? Mas vocês vão perceber que, nesse emaranhado de juridiquês, a gente vai encontrar alguns tópicos fundamentais que dizem respeito principalmente ao seguinte. Primeiro, gente, contrato é a expressão da autonomia da vontade. Tá? E o que eu quero dizer com isso? O que é combinado não é caro. O contrato é um espaço em que as partes, com ampla margem de liberdade, estabelecem que tipo de relação jurídica manterão. Isso significa, em princípio, dizer o seguinte: meu contrato pode ter tudo aquilo que eu propuser, tá? E com que a outra parte concordar. Tá? Mais do que isso, gente, contrato não é o pedaço de papel. Alguém comprou alguma coisa hoje? Provavelmente. Tá? Quem tomou café hoje de manhã fora de casa celebrou um contrato. Tá? Toda vez que você entra no estacionamento, pega um ticket, você celebra um contrato. Toda vez que você vai ao supermercado, você celebra um contrato. Toda vez que alguma coisa sai do teu patrimônio, ou quase toda vez que alguma coisa sai do teu patrimônio ou ingressa no teu patrimônio, você celebrou um contrato. O contrato é o encontro de vontades e nasce no exato momento em que as vontades se encontram. Pense na compra e venda, por exemplo. Tá? Eu tenho configurado uma compra e venda no exato instante em que eu tenho uma concordância em relação ao que eu estou comprando e vendendo e por quanto. Tá? Se é assim, é preciso que a gente entenda que eu posso ter contratos verbais, como posso ter contratos escritos. O instrumento é simplesmente o que dá ao contrato a forma escrita. Tá? Então, não se enganem. Ainda quando você mantém uma relação de prestação de serviços que não está registrada num pedaço de papel, o que você tem também é um contrato. Só que não é um contrato que atenda à determinação da resolução. Por quê? Porque num contrato verbal, vá lá, palavras ao vento, vocês não têm condições de efetivamente configurar segurança. Tá? Se toda vez que vocês contratarem, vocês tiverem que tentar remeter a uma conversa que tiveram em dado momento em que vocês combinaram como as coisas seriam, vocês sabem muito bem que, na hora certa, a gente vai ter falhas de memória bem pontuais. Não, eu não assumi essa obrigação. Não, eu não falei que pagaria a mais se o serviço aumentasse nessa proporção. Tá? É por isso que a gente sempre luta, por quê? Pela construção de um contrato escrito. Imponham isso como hábito, aliás, em todas as suas relações pessoais de maior relevância patrimonial. Enquanto contabilistas, por quê? Porque vocês são obrigados. Se não quiserem pensar de outra forma, pensem. Faço porque sou obrigado. Tá? A punição, feliz ou infelizmente, ainda é uma das melhores formas de incentivo. Tá? E na vida cotidiana, não se furtem de adotar o mesmo procedimento. Não tenham receio de formalizar relações. Diria alguém, contrato é feito para ficar na gaveta. Certo?
Mas, se algum dia você precisar, é bom que ele esteja lá e mais, é bom que ele tenha um conteúdo que de fato te ajude e não que te atrapalhe. Isso é verdade para o contrato de prestação de serviços contábeis, isso é muito verdade, por exemplo, para um contrato que pertence ao dia a dia de vocês, que é o contrato social. Ninguém fica olhando o contrato social dia e noite. Tá? A gente olha o contrato social de vez em nunca e o banco pede para olhar para entender quem pode assinar o cheque. Certo? Mas, se algum dia você tiver um litígio societário, qualquer que seja, e tiver um mau contrato, não tenha dúvida de que, se tua empresa anda mal, e normalmente briga vem quando a empresa anda mal, aquele contrato vai ser a gota d'água para a tua quebra. Com relação ao contrato de prestação de serviços, a gente tem uma lógica relativamente semelhante. Tá? Mas, espero que tenha ficado claro. Tá? A regra geral é: contrato o que quero, desde que a outra parte concorde. Eu não posso impor unilateralmente, eu dependo sempre desse mecanismo de proposição e aceitação. Como é que isso se formaliza na prática? A outra pessoa assina, você assina, ponto final. Depois a gente vai entender que não é inteligente que apenas as duas partes assinem, e eu vou explicar por quê. Mas, em princípio, tenham consciência de que a assinatura das duas partes já gera um contrato. Tá bom? Depois a gente vai entender o quê? Que, além de gerar um contrato, é inteligente gerar um título. Tá? Mas esse é um segundo ponto, a gente já aborda.